Fala turma, tamo de volta, canal do YouTube. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui, cara, desse jeito. Eu tenho feito vlog, eu tenho feito visita, mas dessa vez, eu preciso dizer, tô realizando meu sonho, né, velho? Agora eu tenho um estúdio gigante. Na verdade, isso aqui é minha sala de reunião. Vocês estão vendo aí os meninos aqui atrás trabalhando, a galera tá aqui atrás trabalhando. Às vezes vai vir um som aí deles falando. Mas a verdade é uma só, cara. Eu decidi voltar a fazer conteúdo no YouTube justamente porque novamente uma rede que tem tudo para crescer, especialmente no Brasil. A gente está num momento em que a Cazé TV explodiu por conta da Copa do Mundo e o que a gente vai ver? Várias novas pessoas acessando o YouTube, especialmente os mais velhos, mas eu não vou falar disso aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre o novo jeito de produzir conteúdo, que é combatendo a IA, que é trazendo a sua autenticidade e como a gente vence a mesmice. Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes da gente começar, de fato, eu preciso fazer um disclaimer aqui para você. Tudo que eu tô te falando é com base em aprendizado próprio. Cara, hoje em dia a gente faz o quê? Uns 9 posts por dia, dá uns 270, 300 posts por mês no Instagram, fora os Reels de teste. A gente deve estar fazendo aí o quê? Uns 330 posts por mês, na média. Fora Instagram, fora YouTube, fora TikTok. Então, assim, eu não tô te falando achismo, eu tô te falando exatamente aquilo que eu vivo, que eu aprendo, porque eu sou muito chato com isso, cara. Se eu faço um negócio, eu vou atrás, vou entender. Primeira coisa que a gente tem percebido, vamos voltar lá no final de 2025, especificamente 30, 31 de dezembro, Adam Mosseri vai a público e fala, cara, simplesmente não tem mais como acompanhar o ritmo de produção do conteúdo da IA. A gente perdeu a mão, porque agora tudo é feito de IA. Então, é uma loucura o que a gente tá vendo. Outro dia, tem um amiguinho do meu filho lá no condomínio, a mãe postou uma foto dele, super bonitinha assim, aí depois ela comentou com a minha esposa, eu usei IA para remover a chupeta. Você acredita disso? Ela usou a IA para remover a chupeta do moleque na foto, cara. E aí eu comecei a me atentar. Quando mexe na foto, aparece ali, né, alguma coisa de IA. Qual é o grande ponto, galera? A gente tem que levar em consideração que hoje tem muito conteúdo sendo produzido via IA e não tem como a gente combater. Ao passo que isso acontece, tem um outro fator que é a IA, ela é perfeita, ela busca a perfeição. E nessa mesma publicação da Adam Mosseri, ele fala, cara, quanto mais as câmeras evoluem, mais imperfeições a gente vê. Você consegue ver os poros, você consegue ver as gotículas de óleo, de suor, e a IA ela vai para uma outra direção. Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, neste movimento de tudo muito perfeito, a imperfeição ganha força. Imperfeição, ou melhor, a coragem de ser imperfeito, como dizia Brené Brown, é algo que depende muito de você ter autenticidade, cara. Então cada vez mais a gente vê em alta a necessidade de você ter a coragem de ser quem você é de verdade, sem muita máscara. E isso é muito difícil. Na prática é muito difícil. A gente que trabalha especificamente com o médico, o profissional da saúde, cara, a maior parte deles não tem coragem de trazer a sua versão original, sem filtro, porque isso exige muita confiança, muita coragem e nem todo mundo está preparado para isso. Então, no meio desse negócio, a gente vê o surgimento desse movimento anti-IA. E o movimento anti-IA, ele ganha um grande vetor que é imperfeição. E essa imperfeição, como eu te falei, ela é carregada pela autenticidade. Então, cada vez mais, o que a gente vê? Conteúdo que está tracionando é aquele conteúdo em que basicamente a pessoa pega a câmera e começa a falar. Os americanos apelidaram isso aí de IAP, que vem de yapping, que na nossa tradução livre aqui é tagarelar. Então você vê que assim, TikTok tinha isso há 2 anos atrás, o Instagram começa a ganhar muita força com isso desde o ano passado, e agora cada vez mais a gente tem visto conteúdo raiz, né? Então, cara, pega a câmera e fala. Eu tenho produzido muito conteúdo assim, porque no passado, quando eu necessitava de um conteúdo hiper produzido, eu não saía do lugar. Eu já cheguei a gravar 6, 7 vídeos num dia e não publicar, porque, cara, não achei que tava legal. E aí eu entendi que quanto mais eu buscava a perfeição, menos eu saía do lugar. E aí eu fui abrindo mão, até que assim, hoje, cara, eu gravo de boné, eu gravo sem boné, eu gravo do jeito que eu tô. Nem uso tanto boné, mas tem dia que meu cabelo não tá tão bom, eu vou lá e gravo de boné e tá tudo certo. Qual é o grande ponto aqui, gente? É o seguinte, por exemplo, eu sou um cara do interior. Eu falo porta, falo trem, eu falo bão, eu falo ai. Eu preciso trazer isso para minha narrativa, porque no momento em que a pessoa me encontra presencialmente, ela tem que olhar para mim e reconhecer tudo aquilo que ela viu e acreditava que seria
no ambiente online. Então, a autenticidade, ela se faz extremamente necessária no ano de 2026 em diante, porque no final a gente tem tudo meio que mais do mesmo. E tá todo mundo meio cansadão de conteúdo, todo mundo meio cansadão de palestrinha, de aula, todo mundo meio cansado do que acontece no Instagram. Quase ninguém fala sobre isso, mas todo mundo tá meio assim. E aí, o que a gente precisa? Entender que para contornar essa situação, eu tenho que fazer o que eu não fazia antes. É desafiador, galera. Eu vou gravar um outro vídeo aqui explicando para vocês como eu consigo fazer 20 a 24 vídeos em 10 minutos com muita rapidez. Se você quiser saber esse vídeo aí, eu ainda não gravei, então você comenta aqui, quero o vídeo dos 20 vídeos, para eu poder saber que você está interessado, e aí quando eu gravar, eu vou trazer aqui nos comentários, porque hoje eu tenho feito isso. Eu salvo muita ideia e quando eu pego para gravar, cara, é tudo de uma única vez. Bom, já falei para vocês então desse modelo de Yapping. Se você vir aqui no YouTube e digitar Yapping, você vai ver que tem muito gringo falando sobre isso, velho, porque é o modelo do momento. Já falei para você sobre a coragem de falar, a coragem de ser imperfeito. Mas eu quero que você saiba o seguinte, cara. Nós estamos num momento em que, basicamente, a pessoa, ela precisa ter coragem de desagradar. Se o seu conteúdo não desagrada ninguém, se o seu conteúdo não tem ninguém te criticando e falando que, cara, você tá falando abobrinha, ou que você ofendeu essa pessoa, basicamente você não vai sair do lugar por uma única razão. Nós estamos no meio de um ano e de um cenário de extrema polarização. Cara, o cara que tava lá na Copa do Mundo assistindo Copa do Mundo não tem quem é isento. Ou você torce pro Brasil ou você torce contra. A Argentina tá na final. Ou você torce a favor da Argentina e aí você é o desertor brasileiro, ou você simplesmente torce contra e você é como qualquer brasileiro. Apesar de que é duro ter que torcer pra Espanha. Sejamos justos. Dito isso, velho, eu tenho que entender o seguinte. Eu preciso levantar algumas teses, eu preciso levantar algumas questões. Lógico, eu não vou ser imoral, não vou atacar a índole de ninguém, mas eu tenho que entender o seguinte: o conteúdo, para ele tracionar, ele tem que despertar emoções, seja uma raiva, seja amor, seja ódio, alguma coisa ele tem que despertar, porque se eu não tô fazendo isso, basicamente eu não tô mexendo, e aí eu fico meio que no humor, naquele banho-maria, e no final, cara, eu só sou mais um, e a gente precisa ser diferente, a gente precisa pop out, né? A gente tem que se diferenciar. Para isso não dá para ser mais um só. Então, eu tenho que saber o seguinte, cara, eu vou respeitar os meus valores, a minha índole, as minhas crenças, mas eu preciso levantar algumas bandeiras. E o nome que eu dou para isso é tese. Então eu tenho algumas teses, e como a gente tem feito conteúdo aqui que eu acredito que pode ser muito funcional para você. Você tem os seus valores, você tem a sua medicina, aquilo que você estudou, o que você realmente acredita. Então, por exemplo, assim, cara, eu acredito que a medicina pautada na ciência é o que tem que ser. Siga em frente. Eu acredito que, nesse momento, o uso de peptídeos é extremamente confiável. Você vai seguir em frente. Ah, eu acredito que o soro é funcional. Você vai seguir em frente. Perceba que para cada decisão, você vai agradar e desagradar alguém. E você precisa abraçar isso. Nem Jesus conseguiu agradar. Ele só tinha 12 ali e conseguiu um dos caras ainda se virar contra. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Nesse momento, você precisa levantar as suas teses. Eu vou te falar sobre as minhas teses que a gente testou, validou e tem funcionado. A minha primeira tese é sobre remuneração. E aí, como que começa essa história? Eu tava saindo do hospital depois que meu segundo filho nasceu. Eu paguei R$400 para obstetra auxiliar. E aí eu fiquei pensando aquilo, cara, essa é a melhor obstetra da minha cidade. Ela é mãe da obstetra principal que fez o parto do meu filho. Todo mundo conhece ela. Peguei o vídeo, o celular, fui no carro e gravei. Gente, acabei de sair do hospital e eu paguei R$400 para obstetra auxiliar fazer o parto do meu filho. Esse vídeo deu, sei lá, 10 mil visualizações. A gente entendeu o seguinte, tem um negócio aqui. Fomos lá e fizemos um carrossel. Nesse carrossel, a gente reforçou a mesma coisa. O sistema está errado, porque como que pode uma obstetra receber R$400 para fazer o parto de uma criança? Funcionou. A gente aprofundou um pouco mais. Eu paguei para obstetra o mesmo tanto que a diária de um pedreiro. Pronto. Aqui tivemos o primeiro grande acerto, porque aqui inflamou. O cara que não entende, que não leu, ele vai falar, então vai construir a casa você. Ah, então tenta você fazer alguma coisa. Ah, porque pedreiro assim tá muito caro, eu nunca vi. Do mesmo jeito que o médico vai lá e fala assim, cara, não é um comparativo entre profissões, é só porque existe um risco gigantesco entre você fazer o parto de uma criança e construir alguma coisa. E aquilo vai tracionando. Para cada pessoa que fala positivamente ou negativamente, o algoritmo é matemática.
Então, na média, a gente fica 10 segundos num conteúdo. A pessoa foi lá ler os comentários e escreveu alguma coisa, ela ficou 1 minuto. Matematicamente, ela ficou muitas vezes mais nesse conteúdo. Logo, ele é relevante. Logo, ele é distribuído mais vezes. Então, quando tem esse tipo de polarização, onde eu coloco as pessoas A versus B, eu levo meu conteúdo para outro local. E aí, cara, a gente refez de novo. Olha, paguei para obstetra menos do que uma mulher paga numa escova num salão de beleza. De novo, enxurrada. E aí, basicamente, o que a gente foi fazendo? Pegando comentário e replicando, refazendo, mudando o ângulo. E o negócio funcionou. Então aí a gente testou e validou a tese remuneração. Nesse caso, o inimigo em comum é um sistema. Ótimo. Depois a gente foi para uma segunda tese, que era a seguinte: ainda dentro da vertente de sistema, será que eu posso fazer uma crítica do sistema sobre o exemplo de as pessoas cobram um médico perfeito que atende a qualquer hora, mas não lembra que ele é um humano? Então aqui eu pego a rigidez do sistema, a rigidez da prática médica, todo o estresse que existe e coloco na linguagem de: ei, eu sou médico, eu também tenho direito de ficar cansado, eu também sou humano, eu também tenho medo, também tenho dores. E aí, pá, o negócio estoura. Por que estoura? Porque aqui eu sou o vetor da mensagem. Por quê? Eu entendi o seguinte: eu posso produzir um conteúdo que eu represento o que você quer falar, só que você não tem coragem de falar, então você usa o meu conteúdo para compartilhar. Nesse momento você se isenta. Quem tá falando sou isso, eu só vi esse conteúdo, achei que ele me representa e compartilhei. Bingo. O negócio estoura. E aí você vai lá, né? A gente vai lá, o Vini principalmente foi lá, né? O social media e vai, refaz. Cara, tá validado. Dali a gente foi mudando. Cara, estamos falando de sistema, depois estamos falando sobre a pressão que o médico recebe dentro do hospital, depois a gente tá falando do WhatsApp que tem que ser respondido às 11 horas. E aí eu vou mudando de ângulo, mudando de especialidade e eu continuo ainda sendo o vetor da mensagem que o cara quer falar. De novo, levanta uma tese, entende como ela bate de frente com o seu cliente em potencial, como ela representa ele, como ela pode gerar uma dicotomia entre classes, entre pessoas, entre departamentos, e aí você entra como vetor. Você percebe que a todo momento eu tenho que atuar como um agente de mudança. Eu estou mudando o humor, eu estou mudando os ânimos, eu estou mudando a forma como a pessoa vê. A todo instante eu tenho que ser assim. Depois eu valido, aí eu replico. E aí você pode replicar milhares de vezes, não vai vencer, porque simplesmente sempre vai ter alguém que ainda não viu que vai ver. Outra coisa que a gente testou e validou: etarismo, o sentimento dos mais novos versus os mais velhos. E aí eu inverto a polarização, que é o seguinte, cara, o médico mais novo ele tem que colar no mais velho, o mais velho pode abrir porta para ele. E aí, pá, todo médico mais velho que já ajudou alguém mais novo vai lá e compartilha. O mais novo compartilha e fala: ô chefe, lembrei de você, você fez isso. De novo, somos o vetor da mensagem. E aí, o mais importante que hoje a gente precisa olhar quando o ponto de vista é conteúdo é compartilhamento. Essa é a métrica mais importante, porque pensa assim, nós temos cada vez mais conteúdo sendo produzido por poucas contas, não por muitas contas. A maior parte das pessoas que está dentro do Instagram não está produzindo, está consumindo. Então existe muito mais recompartilhamento, encaminhamento do que produção autoral. Então o compartilhar ele ganha um peso super importante e eu tenho que usar isso a meu favor. E aí eu entendendo que o meu conteúdo vai ser compartilhado, a minha ótica é essa. Quando eu vou falar com o meu paciente, eu não vou falar da dor que ele sente, mas eu vou falar como eu represento o sentimento dele. E aí ele vai compartilhar. Você vê, por exemplo, vários conteúdos em que as pessoas falam: olha, isso aqui é pro seu esposo, encaminha pra ele. Aí tá falando com o esposo. É a mulher que tá levando o recado pro esposo, mas não é ela que tá falando, é alguém. Ou vice-versa. Depois, comentário. Galera, comentário é importante. Há conteúdos em que a gente vai, de fato, fazer um negócio pra intensificar comentário. Porque, de novo, comentário é uma forma da pessoa aumentar o tempo de consumo. E isso é extremamente relevante. Depois, visita no perfil, porque se a pessoa viu, compartilhou e achou interessante, como efeito natural, ela vai pro seu perfil. Ela vai buscar saber quem é você. E aí, o que a gente precisa, cara? A gente precisa de uma bio bem feita, a gente precisa de um destaque bem feito, a gente precisa dos fixados bem feitos. E aqui só corrobora com a ideia de que a bio é feita para quem não me conhece. Porque a pessoa que vai chegar, ela tem que entender quem eu sou, o que eu faço, como eu posso ajudar ela. E por último, seguidor. Seguidor é o processo natural se eu vi, gostei, falou comigo e eu
eu, ao acessar o seu perfil, entendi que você me representa, você dialoga comigo. Então, cara, para mim, este é o cenário ideal do racional, estratégico e operacional na produção de conteúdo de 2026. Eu queria saber se você já tinha pensado alguma coisa nesse sentido e saber a sua opinião. Como que esse vídeo te ajudou e se você também está fazendo isso. Então comenta aqui e não se esquece de se inscrever nesse canal. A gente se vê no próximo. Até mais!